Bom dia. Respira fundo comigo assim. E dê um ato de gratidão por esse dia. Eu sou grata a Deus por esse dia maravilhoso que o Senhor preparou para mim. Mesmo que eu não veja as circunstâncias, Senhor, que eu gostaria de estar. Mas eu vejo o dia belo, Senhor. Eu vejo a beleza desse dia. E eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço pelo dom da vida. Eu te agradeço pela minha vida. Eu te agradeço pelos meus movimentos. Eu te agradeço pela minha saúde. Eu sou grata, Senhor, como eu sou grata pela minha saúde. Grata por poder ver, por poder ouvir, por poder falar, me movimentar. Eu sou grata, Senhor, pela minha família e por tudo que o Senhor tem por mim, Jesus. Muito obrigada, Senhor. Um ato de gratidão. Louvado seja o teu nome, Senhor. Que nesse momento o Senhor possa tomar conta do nosso coração e que esse fogo suave, abrasador, possa abrasar o nosso coração, a nossa vida, e que nós possamos mergulhar nas profundezas do Teu Espírito, Senhor, nas profundezas do Teu Espírito. Adorarei o Teu nome, a Tua graça, porque hoje é o dia que o Senhor escolheu para mim. Obrigada, Senhor, doce hóspede da alma, obrigada, Senhor. Muito obrigada. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bom dia, você que está chegando aqui. Nós vamos para mais um dia da série Os Segredos de José do Egito. Hoje nós vamos falar sobre use os seus dons. O que Deus te deu é a chave para o seu destino. Bom dia, bom dia, bom dia. Que Deus abençoe o nosso dia. Que seja um dia extraordinário na presença do Senhor. Que grandes coisas possam acontecer na tua vida. Abre as portas aí para que Deus possa entrar, para que Deus possa realizar maravilhas. Bora lá aprender dessa palavra maravilhosa que o Senhor traz para nós. Hoje nós vamos trabalhar com a leitura de Gênesis, capítulo 41, versículo 14 a 16. Ontem nós falamos de quando José foi preso. Ele estava na prisão, já governando a prisão. A palavra diz que ele governava a prisão. Por quê? Porque ele tinha o dom de administrar. Então, o próprio chefe carcereiro, ele confiou a José todos os detidos da prisão. Acreditam nisso? Todos os detidos. Então, ele cuidava de tudo, de todos os afazeres. E a palavra vai dizer assim que tudo o que José fazia prosperava. Tudo o que ele empreendia, mesmo dentro da prisão. Esse cara, ele tinha dons maravilhosos. E nós vamos aprender com José os dons que ele tem e exercer na nossa vida. Nós vamos entender, olhar para dentro de nós, os dons que nós temos. Bom dia, Rosângela. Vai compartilhando essa live, ó. Clica aqui nesse aviãozinho e compartilha essa live com 5 pessoas. Pode ser? A palavra Gênesis, capítulo 41, que nós vamos continuar, versículo 14 a 16. Vai dizer assim, ó. Então, o faraó mandou chamar José e imediatamente o fez sair da prisão. Ele se barbeou, trocou de roupa e apresentou-se ao faraó. O faraó disse a José: tive um sonho e ninguém consegue interpretá-lo, mas ouvi dizer que você, ao ouvir um sonho, é capaz de interpretar. E respondeu-lhe José: isso não depende de mim, mas Deus fará ao faraó uma resposta favorável. O que José mais queria era ser liberto da prisão. Lembra que ele disse para o copeiro, né? Lembra que ele disse para o copeiro: quando você colocar uma taça nas mãos do faraó, lembre-se de mim. Mas o copeiro esqueceu dele. Algum tempo depois, passou
E agora foi a vez do faraó ter um sonho. E o faraó teve um sonho que veio de Deus. E ele buscava por interpretação. E aí, aquele homem lembrou dele. Lembrou dele e disse, olha, lá na prisão tem um homem, o José, que ele interpreta sonhos. O copeiro lembrou dele. No momento certo, o copeiro lembrou dele. Talvez se naquele outro instante o copeiro tivesse lembrado, o faraó não iria nem querer mover. Mas naquele momento certo, o copeiro lembrou dele. Lembrou-se do jovem hebreu, que anos atrás tinha interpretado o sonho e que ele e o padeiro tiveram, né? Já tinha se passado anos. E aí, imediatamente, o que o faraó fez? Mandou buscar José. E Deus deu a ele a interpretação do sonho. O que aconteceu? Com o sonho que o faraó teve, José interpretou o seguinte, que o Egito passaria por 7 anos de abundância, ou seja, de coisas que teriam para todo mundo, muita abundância, e que seguidamente passariam por 7 anos de fome. Seriam 7 anos de abundância e 7 anos de fome, de acordo com o sonho que o faraó teve. E o faraó, então, ele teve um ato de muita sabedoria. Mas, entenda que esse foi o momento de José. No entanto, o faraó sabia dos dons que José tinha. Porque quando ele estava na casa de Potifar, ele fazia, a Bíblia diz, que onde ele punha as mãos, prosperava. Quando ele foi preso, ainda na prisão, a Bíblia diz que onde ele punha a mão, Javé, ele fazia com que ele prosperasse. Javé, o Senhor Deus, fazia com que ele prosperasse. E Faraó sabia disso. Faraó, então, pensou, se eu pegar os dons desse cara, se eu usar dos dons que ele tem, ele vai fazer o Egito prosperar. Nesses 7 anos de abundância. E nos 7 anos de fome, nos primeiros 7 anos, ele vai fazer prosperar. E nos 7 anos de fome, o Egito vai ter o que comer. Vai ter o que se alimentar. E vai passar por isso de forma saudável. E o faraó, então, ele teve esse ato de sabedoria. E ele nomeou alguém que assegurasse que o país usasse os recursos abundantes durante 7 anos para cobrir o período de escassez depois. Então, ele sabia o quê? O que ele viu em José? Pensa comigo. Durante toda a semana eu venho trazendo para você passos da vida de José. O que ontem eu disse para você? Que José já sabia administrar antes de ser administrador. E o faraó sabia disso. O faraó sabia que José já tinha esse dom de administrar antes de ser administrador. Então, tudo José antecipava. Era um dom que ele tinha. Ele exercia algo para depois ser. O faraó identificou isso, o dom de José. Então, ele assegurou que José fosse quem cuidasse do país durante 7 anos, sendo o administrador do país por 7 anos, produzindo em abundância, para que depois dos próximos 7 anos de escassez, todos tivessem o que comer e não sofressem essa escassez que viria nos próximos 7 anos. Deus, o que isso tem a ver com a minha vida, Maria? Presta atenção. Deus, ele nos deu dons e talentos específicos para cumprir o nosso propósito. O propósito de José era ser um grande administrador. Era ser admirável. Era ser um homem de Deus que soubesse administrar, que administrasse um país, que trouxesse paz, que renovasse as forças de muitas pessoas, que desse alimento num tempo de escassez para muitos. Esse era o propósito de José. E o que aconteceu? Deus deu a ele dons e talentos para cumprir o seu propósito. Na nossa vida é assim.
Quando nós temos um propósito de vida, quando nós temos algo que faz o nosso coração acelerar, algo que a gente olha e fala assim, meu Deus, como é lindo eu viver isso. Deus, ele te dá dons e talentos específicos para cumprir esse propósito. Quando Deus te faz uma promessa, ele te dá dons e talentos específicos para você alcançar essa promessa. Assim como José, eu e você devemos confiar que nós temos dons específicos e usar esses dons para alcançar os grandes feitos, como José fez. O que ele fez? Durante todo esse tempo, ele administrava, ele fazia prosperar onde ele estava. Era o dom que ele tinha, porque isso fazia parte do projeto de Deus sobre a vida dele. Fazia parte do plano de Deus sobre a vida dele. José passou por um processo antes de ver o dom, de ver seu dom abrir portas. Ele estava na prisão. Só que mesmo dentro da prisão, ele usava desses dons. Entendeu? Depois é que as portas foram se abrir. Mas antes de se abrir, ele já usava esses dons. Ele interpretou sonhos dentro da prisão, antes de estar diante do faraó. E o seu dom não é apenas para você. Assim como o dom de José não era apenas para ele, mas para servir e transformar vidas ao seu redor. O dom de José não era só interpretar sonhos, era muito maior que isso. Mas ele entendeu que ele tinha dons e que ele tinha que colocar a serviço. Nós precisamos olhar para dentro de nós. Maria, eu não sei qual é o meu dom. Eu não sei no que eu sou melhor, no que eu sou boa. Deixa eu dizer para você. Você precisa olhar para dentro de você. Para dentro de você, o dom já existe em cada uma de nós. Assim como já existia na vida de José. Existe um dom dentro de você. Muitas de nós acreditamos que nós precisamos buscar algo novo. E tá tudo bem você querer buscar algo novo. Mas existem dons dentro de nós que está dentro de nós e que nós precisamos ativar esse dom. E talvez o novo só vai acontecer quando você ativar aquilo que está dentro de você. O problema não é a ausência de um dom. Não é o que você vai fazer nessa vida, não é a ausência de um dom, mas é a falta de reconhecimento desse dom que você tem. De saber que você é capaz, de saber que você é capaz de prosseguir com esse dom que você tem. Então, o problema não é você ter uma ausência de dom, porque todos nós temos dons. A Bíblia nos diz, a uns é dado tal dom, a outros outro. A Bíblia nos diz isso. O Senhor nos deu dons para que nós pudéssemos desfrutar deles e alcançar as promessas que Ele tem para nós. São dons de Deus na nossa vida. O problema não é a ausência do dom, mas a falta de reconhecimento, de identificar qual é esse dom. A palavra de Deus em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 6 vai dizer assim, por essa razão eu torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você pela imposição das minhas mãos. Deus, Ele colocou em nós dons maravilhosos. Eu lembro que o Marcos um dia, ele disse assim para mim, eu estava naquele período de escassez gigantesco e eu olhava, eu não reconhecia o valor que eu tinha dentro de mim. E o Marcos, meu esposo, olhou para mim, ele sempre foi um grande patrocinador da minha vida, sempre, graças a Deus. E o Marcos olhou para mim e disse assim, amor, tem livros guardados dentro de você. E eu olhava aquilo e eu falava, meu Deus, que livros são esses, né? Que livros são esses? Como identificar isso que eu não estou conhecendo, eu não sei para onde vai. E desde quando eu ouvi isso do Marcos, eu passei por uma busca constante, de buscar, de ir atrás, de entender. Se eu tenho livros guardados dentro de mim, eu preciso encontrar. Eu preciso saber o que é. E foi aí que eu busquei, que eu encontrei o caminho que eu estou vivendo hoje. Por quê? Porque eu comecei a olhar para dentro de mim. E de verdade, nós precisamos
nos conhecer. Isso vem do autoconhecimento. Isso vem do autoconhecimento. Quando eu não consigo buscar o conhecimento, do autoconhecimento, me conhecer, eu não identifico os meus dons. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6. Então, pensa assim, se você hoje tivesse que ensinar algo que você sabe fazer, algo que é da sua prática, o que seria? O que você ensinaria? Se você pudesse ensinar algo para alguém, o que você ensinaria? É um dom que Deus te deu. Muitos de nós achamos que não temos um dom porque nós não conseguimos ver valor naquilo que nós fazemos naturalmente. E muitas vezes aquilo que você faz naturalmente é um dom que você tem. Eu nunca esqueço uma pessoa que eu atendi. Ela ficou viúva, muito nova, ela é mais nova que eu. E ela ficou viúva. E ela era uma pessoa extremamente dependente do seu esposo. Extremamente. Ela dependia dele para tudo. Ela anulou a vida dela. E isso foi algo que ela quis fazer. E tá tudo bem. Então, anulou no sentido assim, ela só tinha os amigos que ele tinha, ela deixou de trabalhar fora, ela só cuidava da casa, e tá tudo bem, não é só cuidava, né? Ela cuidava da sua casa. E foi uma escolha, uma opção dela, e ela viveu por todo esse tempo e viveu muito bem. No entanto, chegou um momento que o marido dela faleceu, ele teve uma doença, não conseguiu passar, né, superar, e ele faleceu. E aí, gente, essa mulher ficou sem chão. Hoje eu tenho 47, ela era bem mais nova que eu, né? Não lembro, já faz algum tempo. E quando eu atendi essa mulher, ela estava totalmente perdida. Ela olhava para si e falava assim, Maria, hoje eu não sei, eu tenho uma pensão do meu marido que não é o suficiente para a gente sobreviver. Ela tinha uma filha, eu acho, e eu não sei o que fazer. Eu não sei, faz muito tempo que eu não trabalho fora, eu não me vejo fazendo nada, porque eu não consigo olhar para mim, parece que eu não sirvo para nada, sabe aquele sentimento assim, uma pessoa bem frustrada. E aí eu perguntei para ela, se você tivesse que ensinar alguém hoje, o que seria? O que você faz de melhor? Ela falou assim, eu faço bolo eu faço muito bem, porque todo mundo gosta, todo mundo elogia o bolo que eu faço. Falei, que mais? Ela falou assim, eu faço tapetes, eu até vendo alguns tapetes. E aí eu cheguei a fazer o cálculo com ela, gente. Se ela vendesse tantos tapetes, quanto que ela conseguiria? Se ela começasse a fazer bolo e ela vendesse esses bolo caseiro, quanto que ela conseguiria? Eu cheguei a fazer cálculos com essa mulher, para ela entender que ela tinha dons e que ela poderia usar desses dons para benefício próprio e poder ajudar ainda mais o orçamento dentro de casa. Ela precisava sair, ela precisava de mais, porque era muito pouco. E aí ela começou a enxergar que ela tinha dons e que ela não era alguém que estava dentro de casa, que ela não sabia fazer nada. Mas ela precisava olhar para si e entender, poxa, existem coisas dentro de mim que eu posso fazer. Uma mulher pode organizar as coisas, de repente você é boa em organizar eventos, organizar festas. Eu também atendi uma pessoa e ela se descobriu nisso. Por quê? Porque ela gostava muito de mesa posta, ela gostava muito de organizar a mesa, de fazer as coisas ali na sua casa, né? Ela se dedicava muito a isso. E quando ela descobriu que ela podia fazer disso o seu negócio e empreender nisso, gente, aquela mulher brilhou os olhos dela e ela abriu uma empresa de festas, onde ela organizava festas, né? Ela montava mesas, também mesas postas, e também agregou a questão de enfeites. Daí ela foi buscando cursos de decoração, foi incrementando aquilo que ela gostava.
Então presta atenção, uma mulher, ela pode fazer muitas coisas. Você tem que olhar aquilo que você tem facilidade e pensar, se isso é um dom, não é? Não é um dom? É um dom. Então eu posso entregar isso nas mãos de Deus. E eu posso começar a servir de alguma forma, que eu gosto de fazer, o que eu sei fazer. Começa a servir na igreja, ajudar mulheres em eventos, começa a transformar isso que você gosta num propósito maior. Sabe? Quantas pessoas, se você entrar na internet, quantas pessoas fazem até, por exemplo, vendem receitas, sabe? Receitas de uma dieta, receitas fitness, tantas coisas você pode fazer. Então, se você olhar para a tua vida hoje, o que você ensinaria para alguém? É o dom. José, ele cresceu por conta de um dom que ele tinha de interpretar sonhos e de administrar. Ele era um grande administrador, mas ele enxergava isso nele. E ele nunca parou de fazer isso. Eu preciso olhar, observar as minhas experiências. O dom, presta atenção, o seu dom vai se revelar na jornada. Quando o Marcos disse para mim, Maria, tem livros guardados dentro de você, eu não compreendi aquilo. Mas eu comecei uma jornada e eu percebi. E eu tenho um compromisso comigo mesmo de escrever livros. Esse caderninho que eu anoto aqui, que eu sempre mostro para vocês. Eu tenho um caderninho preto aqui, ó. Eu sempre anoto aqui tudo que Deus me fala. Ele, sabe? Tudo tá anotado aqui. Esse caderninho, ele não é um acaso. Eu ainda vou transformar isso num livro solo. Eu já tenho um livro, você sabe disso, né? Eu tenho um livro que eu lancei, fui coautora de um livro, O Poder da Felicidade. E quando esse livro foi lançado, eu escrevi o capítulo O Poder das Emoções. E hoje eu trabalho com isso, gente. É lindo, o propósito de Deus é lindo na nossa vida. É lindo. Eu desenvolvo pessoas para serem emocionalmente curadas, desenvolvidas. É lindo isso. E até se você quiser adquirir o livro, depois você me manda um direct, que deve ter uns 5 livros lá em Londrina ainda com a minha comadre. E se você quiser, ele é excepcional. Então, eu coloquei para fora. Mas esse dom me foi revelado na jornada. Na jornada. Olha, a palavra de Deus tem uma outra passagem que eu quero compartilhar com você, de Romanos capítulo 8, versículo 28, que vai dizer assim, ó: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados segundo o seu propósito. Então Deus age ao teu favor. Confie no processo. José, ele não descobriu o seu dom de uma hora para outra. Não foi de uma hora para outra que ele descobriu, eu tenho dom para isso. Não. Gente, existem tantas pessoas que, às vezes, profissionalmente, têm tanto conhecimento, têm tantas coisas e ficam guardadas para si. Eu, naquela época que o Marcos falou comigo, assim, eu comecei a buscar a minha jornada. E dentro de uma mentoria, ouvindo uma aula, ele dizia assim: pessoas estão morrendo porque você está com a boca fechada. Gente, aquilo foi tão forte para mim, foi tão forte. E é por isso que eu nunca mais parei. E é por isso que hoje eu desenvolvo pessoas, porque eu sei que eu tenho tirado pessoas de onde elas estão e tornado mulheres fortes emocionalmente, fisicamente e espiritualmente. José, ele não descobriu o seu dom de uma hora para outra. Foi no processo, assim como eu. No processo, eu exerci ao longo da minha vida situações difíceis. Nas situações difíceis que eu vivi, eu fui descobrindo isso. A gente precisa entender o nosso chamado. E deixa eu te dizer uma coisa. Aquilo que você sabe fazer, você é o sim para muitas pessoas.
Nós não podemos ser egoístas. Bem isso, Dai. A gente guarda os dons para nós porque nós não reconhecemos esse dom. E muitas pessoas estão precisando deles. Muitas pessoas. Todos os prestadores de serviço, aqueles que fazem algo, eles são um sim para a vida de muitas pessoas. Tudo aquilo que você busca, tudo aquilo que você adquire, aquela pessoa que fez isso para você é o sim para aquele momento da sua vida. E você, naquilo que você sabe fazer, você pode colocar para fora. Como a Dai falou aí, nós não podemos ser egoístas. Não podemos. Não é tempo disso. Guardar aquilo que nós temos é um egoísmo. É um egoísmo nosso. Então, como que eu preciso fazer? Primeiro, eu preciso reconhecer aquilo que está dentro de mim. Reconhecendo que eu sou boa. E eu preciso observar a minha jornada. Aprenda isso. Sabemos que Deus age e age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados segundo o seu propósito. Cada experiência que passamos, nós treinamos algo para algo maior. Aquilo que você está vivendo na tua vida, você treina para algo maior. Maria, mas eu passei por uma traição. Isso dói o meu coração. Só que eu estou me levantando. Presta atenção nesse processo. Esse processo que você está vivendo, outras pessoas estão vivendo. E elas precisam saber como é que você saiu disso. E talvez você vai ser a boca de Deus sobre a vida dessas pessoas. Então, cada experiência que nós passamos nos treina para algo maior. Entenda isso na tua vida. Quais os desafios que você já superou na sua vida, que você pode ensinar pessoas a superarem? Entende? Isso é um dom. O que você aprendeu com seus desafios que você pode ensinar pessoas nesses desafios? Uma mulher que passou talvez por um relacionamento abusivo, que venceu isso, ensina. Pode ter o dom de aconselhamento para outras mulheres, de buscar uma formação para você fazer algo pelos outros, para você lutar por essa causa. Alguém que superou a depressão, pode ser usada para falar sobre restauração emocional, trazer esperança. Você pode se aperfeiçoar nisso, se tornar alguém que trabalha com pessoas que estão emocionalmente doentes e precisam disso. Quantas coisas pode acontecer? Aquilo que parece uma fase muito difícil para você, você pode ensinar pessoas a passarem por isso. Deus está te treinando a viver algo maior. Então olhe para dentro de você, pare de ficar vulnerável à situação que você está vivendo e presa a essa situação. Existe algo muito grande dentro de você. E o dom se manifesta quando nós nos disponibilizamos. Quando nós dizemos o sim. Às vezes o dom não é algo que nós descobrimos imediatamente, né? Não é, como eu falei, José não descobriu do dia para a noite. Mas é algo que nós percebemos quando nós começamos a servir. Quando você serve alguém, quando você serve a sua casa, quando você serve a sua família, quando você serve no seu trabalho, quando nós nos colocamos à disposição para ajudar dentro da sua comunidade, dentro da sua igreja, Deus nos revela que nós somos bons em algo. E você vai entendendo, você vai conhecendo o processo, você vai vendo naquilo que realmente te inspira. É preciso você se desafiar para você servir em algum lugar. E você poder ajudar alguém, ajudar uma amiga, ajudar na igreja, num grupo de apoio. Você vai se descobrindo se algo é um dom que te favorece, descobrindo se algo que você faz é um dom quando você coloca em prática. Entende? Você pode se voluntariar de alguma forma, para que você possa descobrir qual de verdade é esse dom. Então perceba, existem dons dentro de você que você pode trazer para a sua vida. Para a sua vida. Ontem eu conversava com uma pessoa que ela dizia assim, o que é que eu vou fazer nessa altura da minha vida?
eu não tenho um curso superior, eu não tenho isso, não tenho aquilo. E aí a gente fica se vitimizando por aquilo que nós não temos, né? Por aquilo que eu não tenho. Mas começa a se fortalecer por aquilo que você tem. Ela tem anos de caminhada, ela tem anos de vendas. E ela sabe muito mais de vendas do que muitas pessoas que se formam para trabalhar com isso. Por quê? Porque ela teve anos de prática. Então, eu preciso entender que aquilo que eu vivo é um dom para eu colocar a serviço. E eu só vou entender isso no processo. No processo. Eu preciso entender, acreditar, colocar para Deus e seguir os meus passos. Deus vai te revelando ao longo do processo. Tá fazendo sentido para você? Eu quero te dizer que aquilo que você sabe fazer vai abrir portas para você. Portas que você nem imagina. Aquilo que está com você vai abrir portas para a sua vida que você nem imagina. Você vai começar a ver que Deus vai agir a teu favor quando você começar a dar passos naquilo que o Senhor coloca no teu coração. Então, comece a olhar, a enxergar aquilo que é bom em você. Colocar para Deus tudo isso. E seja fiel a Deus. E Ele vai te levar onde você precisa estar. Não se preocupe, acalme seu coração. Mas enxergue os dons que Deus te deu. Eu espero que, de verdade, essa live contribua com a sua vida. Você possa observar as suas experiências. Observar aquilo que você saiba fazer de melhor. E entender que, ao longo da sua jornada, Deus vai revelar aquilo que você deseja. É preciso você olhar para dentro. O seu dom não é apenas para você. É para você colocar a serviço. É para você transformar vidas. Mesmo que seja... Maria, mas a única coisa que eu sei fazer... eu sei fazer bolo. Então... E se você abrir o seu próprio negócio de bolo? Você já pensou isso? Eu dizia isso para aquela pessoa, para aquela mulher que eu compartilhava com você. E se isso acontecer? Como eu falei, eu cheguei a fazer cálculos com ela, gente, para que ela pudesse entender o valor que tinha aquilo que ela sabia fazer. Então, eu quero deixar essa mensagem no teu coração. Nessa série, O Segredo de José do Egito, nesse 5º dia, eu quero dizer: use os seus dons. Use os seus dons. O que Deus te deu é a chave para o seu destino. O que está dentro de você é a chave para o seu destino. Para o seu destino em crescimento, para o seu destino próspero. É para você. É para você. Deus te deu dons específicos para você alcançar a promessa dele na tua vida. Então, permaneça firme. Permaneça, viu? Querido Deus, eu quero entregar esse dia e toda a nossa vida diante da tua presença. Pedir que o Senhor nos encha de paz, de alegria, que o Senhor coloque sobre nós a tua unção, a tua ousadia, que o Senhor possa nos dar uma visão espiritual para enxergar aquilo que realmente conseguimos fazer, para enxergar os nossos dons. Eu sei, eu reconheço que o Senhor me deu dons, me deu talentos e eu só preciso enxergá-los e reconhecê-los para agir em direção à tua vontade, aquilo que o Senhor tem para mim, para servir, crescer profissionalmente e espiritualmente. Nós servimos e crescemos. Os dons que Deus te dá é para servir. Até na sua questão profissional, na sua vida profissional, você serve. E o servir é que nos engrandece, é que nos leva a uma alta performance. Muito bom, fez sentido, fez muito. Você é maravilhosa. Obrigada, Cris. Está sendo maravilhoso estar nessas manhãs aqui. Deus tem falado muito através de você. Obrigada, Dai. Gente, foi uma alegria imensa estar aqui. Eu vou deixar nos meus stories o grupo do WhatsApp que eu tenho enviado todos os dias o PDF das lives,
tá bom? Nesse PDF, gente, tá sendo um e-book, eu dizia ontem, tá sendo um e-book. Por quê? Porque ele tem o conteúdo da live, ele tem alguns desafios para você fazer, então é riquíssimo você poder ter eles, né? Para que você possa se aprofundar ainda mais nessa jornada de conhecimento de José, de aprendizagem com esse personagem maravilhoso que a Bíblia nos traz. Então, depois, se você quiser, eu vou deixar ali nos stories, você entra nesse grupo de WhatsApp e você vai receber o PDF dessa live de hoje, tá bom? Um beijo, Iracema. Deus abençoe. Fica com Deus. Tchau, tchau, gente. Até semana que vem.